Tá com tudo. Bem. Boa noite, irmãos. A gente vai dar continuidade às parábolas, né? E hoje eu vou falar em cima de Lucas 14, do 16 ao 24. Então você já pode abrir aí. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre a parábola do grande banquete. Bem, essa é uma parábola bem extensa e bem, assim, na verdade, profunda, mas, assim, eu não vou conseguir abranger tudo aquilo que ela, né, precisaria e demandaria para falar sobre ela. Então, a gente vai apenas cruzar alguns pontos e desenvolver algumas partes, ok? Amém? Deus, obrigado mais uma vez por essa noite. Eu te peço, Deus, que Teu Espírito venha falar aos nossos corações. Te peço, Pai, que mesmo aquilo que não venha a ser dito, mesmo aquilo que não venha a ser mencionado, eu oro, Deus, para que o Teu Espírito venha ministrar, venha falar, venha convencer, venha tocar corações nessa noite, Pai, através da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então vamos lá. Lucas 14, 16 ao 24. Um certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. E o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. E então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. E então o Senhor disse a seu servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Bem, essa parábola, ela se inicia com uma referência ao banquete propriamente dito e as pessoas originalmente convidadas. Dentro da cultura do Oriente Médio, um grande banquete, naturalmente, ele é promovido por um grande homem, alguém muito influente ou alguém muito conhecido. Que nós estamos falando de um grande banquete, de um evento importante. Então nós estamos falando de alguém, de um governante, ou alguém que de alguma forma faça parte, digamos, da realeza, né? Então estamos falando de um grande homem. E os convidados seriam pessoas próximas, e dessa forma, como o convite é sério, aceitar o convite é igualmente sério. Então, para a gente discorrer um pouco sobre esses versículos, essa parábola, nós vamos dividi-la em 7 partes. E aí eu vou estar discorrendo com vocês, cada uma delas, falando um pouco sobre cada um dos personagens dessa parábola. Amém? Primeira parte, um grande banquete preparado. É possível notar nessa parábola que existe 2 convites, também conhecido como convite duplo, comum no Oriente Médio. Um comentário rabínico que refere-se ao povo de Jerusalém, a nota é que nenhum deles iria a um banquete a não ser que fosse convidado 2 vezes.
Então você vai perceber que logo no versículo 16, ele diz assim, e convidou muitas pessoas. E abaixo no 17, ele diz, para que haviam sido convidados, venham. Ou seja, tem 2 convites, um convite duplo. Um primeiro convite, que espera quando as pessoas confirmam, e vem um segundo convite, que é o momento em que tudo já está pronto. Então, quando tudo já está pronto, vem o segundo convite. Esse convite duplo ainda persiste nas regiões conservadoras do Oriente Médio, porque o hospedeiro ele precisa providenciar a carne para o banquete com base no número de convidados que confirmaram a sua presença. Então, é muito comum, inclusive nos dias de hoje, a gente manda, às vezes, convite para as pessoas e diz, confirma, que é para poder a gente ver quantos cordeiros, quantos bois a gente vai matar para a festa, não é verdade? Então, a gente quer saber quantas pessoas vão vir para poder a gente se preparar. Então, esse primeiro convite é exatamente para o hospedeiro se preparar para aqueles que vão vir para o seu banquete. Ao completar os preparativos, e então na hora do banquete, um servo é enviado para dar a tradicional mensagem: vinde, tudo está preparado, dando a entender que a carne já está cozida e que o hospedeiro já está dizendo assim para eles: está tudo pronto, estamos esperando por você. Então, após esse tudo está pronto, aí vem vinde, tudo está preparado. Nós estamos apenas aguardando a sua presença. Então, no grego, a palavra vinde significa continue vindo. O convite deu início à sua ação de aceitar o convite. O convidado deve continuar correspondendo ao convite dado pelo mensageiro. Uma vez confirmado, você é obrigado a corresponder ao vinde na hora do banquete. Então, quando você pensa sobre o hospedeiro, eu quero que você fique com isso na mente. O hospedeiro, nós estamos falando da mesa do grande banquete, nós estamos falando de um banquete messiânico. Então, toda vez que eu falar um hospedeiro, nós estamos falando de Cristo, ok? Então, ele lançou um primeiro convite a todos nós, assim como ele lançou esse primeiro convite aos convidados. E nós precisamos corresponder e dar continuidade, zelando e perseverando nesse primeiro convite, para no momento em que nós ouvirmos o segundo convite, vinde, tudo está pronto, nós vamos estar preparados e ansiosos para participar desse banquete. Então é necessário que nós tenhamos perseverança com esse primeiro convite. O objetivo teológico desta parábola está evidente. É o banquete messiânico está pronto. Vinde, tudo está preparado. Mas algo completamente inesperado acontece nessa parábola. O mensageiro foi enviado um a um. Todos deram desculpas para não estarem presentes. No aramaico, desde significa todos ou unânimes, porque o mensageiro, quando retornava, ele traria a confirmação de todos os convidados de uma única vez. Então, quando o mensageiro fez o primeiro convite, todos confirmaram. Mas quando tudo estava pronto, e ele foi fazer o segundo convite do vinde, está tudo pronto, está tudo na mesa. Aí vieram as desculpas. E aí, quando o mensageiro retorna ao seu senhor, ele dá a ele uma única notícia, ou seja, uma notícia unânime. Todos os convidados deram desculpas e rejeitaram o segundo convite. Todos disseram: nós não podemos estar nesse banquete. Então vamos ser sinceros. Recusar participar de um banquete em cima da hora já é uma indelicadeza. E em qualquer cultura do mundo,
No Oriente Médio, isso é considerado uma rude afronta ao hospedeiro. Então, a gente sabe que quando nós convidamos alguém, que nós preparamos, né, uma festa, nós preparamos um aniversário, alguma coisa, é porque nós queremos ter a presença desse convidado na nossa casa. Nós queremos ter a presença dessa pessoa na nossa casa. Nós queremos ter um tempo de deleite, de estar juntos, de ter comunhão, de estar juntos. E esse hospedeiro, ele esperou ansiosamente por esse momento para que eles estivessem lá. Da mesma forma como nós ansiaríamos, quando nós preparamos algo na nossa casa, nós queremos ter um momento prazeroso. Agora, imagina se em cima da hora o seu convidado, né, já com tudo na mesa, né, a comida está quentinha na mesa, e aí você está aguardando o seu convidado, ele diz, poxa, vai dar para ir não, ó. Infelizmente, né, o pneu do carro furou, né, sei lá, inventa alguma desculpa, né? Lógico que às vezes existem desculpas plausíveis, mas inventa alguma desculpa. Mas mesmo que seja uma desculpa plausível, para o hospedeiro sempre vai ser decepcionante, porque ele não vai ter o prazer de ter aqueles que ele gostaria que estivessem com ele. Então ele vai ficar triste, né? Como muitos aqui já tiveram essa experiência, não é verdade? Então vamos lá. Segunda parte. Então nós vamos desenvolver, ok? Lucas 14, 18. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Bem, a desculpa, ela é completamente descabida. Ninguém no Oriente Médio compra um campo sem antes conhecer cada metro quadrado com a palma da mão. Um comprador do Oriente quer saber quem foram os proprietários, suas gerações, quanto produziu nos últimos 10, 20, 30 anos, pois os lotes de terras férteis nessas regiões eram escassos. Não se encontrava terra produtiva facilmente. Então, assim, imagina, ele disse que ele comprou uma terra e agora ele estava indo lá ver. Imagina, então assim, era uma desculpa completamente esfarrapada, que ninguém em sã consciência compra algo sem antes ter visto. Mas principalmente dentro ali da região, eles tinham essa cultura, principalmente a questão da escassez de terrenos férteis. Então imagina, ele poderia ter comprado qualquer coisa. Então a desculpa foi bem descabida. Mas se o convidado quisesse que o hospedeiro acreditasse na sua desculpa, ele deveria ter dito assim: estou negociando esse campo há muito tempo, e o proprietário insistiu que fechemos nessa noite. Assim, se preservaria a amizade entre o convidado e o hospedeiro. Mas, na verdade, o convidado ele não tinha intenção nenhuma em manter esse relacionamento, pois ele agiu intencionalmente quando diz: preciso vê-lo. Ele está dizendo: eu dou maior valor ao campo do que a nossa relação de amizade. Então foi uma desculpa intencional. Ele queria dizer: eu valorizo muito mais o negócio que eu estou fechando do que estar na sua presença e ter esse momento de nos relacionarmos. Eu não valorizo essa amizade. Eu dou muito mais valor às coisas, àquilo que me interessa. Estar nesse lugar não é interessante para mim. E nem estar com você. Terceira parte. Próximo. O arador expert. Lucas 14, 19. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe. Mais uma vez, a desculpa é ridícula. Culturalmente, a compra de juntas de bois é realizada em um mercado, onde o próprio mercado há um campo para teste para verificar a destreza, a força, a sintonia dos animais ao arar a terra. Ou, a outra situação é se um fazendeiro de menor porte anuncia boca a boca entre os amigos, que está vendendo uma junta de bois e avisa o dia do teste para que todos tenham
têm interesse em comprar vão experimentá-los para testar se realmente vale a pena comprá-lo. Então, a mesma desculpa descabida, porque para comprar uma junta de bois, ele teria que ter já testado elas, ele teria que ter verificado se os bois eles caminhariam em sintonia, se eles tinham uma boa força, se eles tinham... Então, eles testavam antes em um campo, aí só depois é que fecharia o negócio. E a mesma coisa, ele disse, não, eu já comprei e estou indo experimentá-las, estou indo testá-las. Se trouxermos essa situação para os nossos dias, é como se o marido ligasse para a esposa e avisasse que iria se atrasar para o jantar, porque comprou 5 carros pelo telefone. E agora está indo ver qual é o ano, qual é o modelo e se está funcionando. Bem, até a esposa mais devotada ao marido duvidaria da sua sanidade mental. Né? Imagina, a esposa recebe a ligação, amor, comprei 4, 5 carros. E que ano é, que cor é? Não sei não, eu estou indo lá ver agora, não sei nem se funciona, mas comprou. Imagina. Então é uma desculpa completamente descabida. Da mesma forma como o caso anterior, os animais são colocados em maior grau de importância do que a amizade com o hospedeiro. Parte 4, Lucas 14, 20. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. Uma coisa já percebemos logo de cara. Os outros, pelo menos no final da desculpa, eles diziam, desculpa-me, não posso ir. Nesse caso aqui, ele nem sequer se desculpou. Ele simplesmente disse que casou e por isso não posso ir. Então você pensa, poxa, né? Rapaz casou, né? Ele tem uma boa desculpa, né? Assim, a desculpa foi, né, muito boa, né? Era uma desculpa, digamos, louvável. O rapaz devia estar em lua de mel, então, poxa, não dá para ir para um banquete, né? Mas não é bem assim. Ainda assim, existem 2 fatos culturais que colocam este convidado na mesma justificativa esfarrapada dos outros. Primeiro, não era possível o acontecimento de mais de uma festa no vilarejo, demonstrando que esse convidado não havia casado ontem. Nenhuma aldeia pode suportar 2 grandes festas ao mesmo tempo. Ou seja, primeiro que geralmente dentro da cultura, um casamento não durava uma noite, né? Às vezes duravam dias. Então assim, mas mesmo que tenha se casado em alguns dias, ainda assim, não poderiam, eles não fariam 2 festas ao mesmo tempo. O hospedeiro, se ficasse sabendo de que houve um casamento na vila, na cidade, ele não faria uma outra festa para que não houvesse disputa de convidados. Então, ele, na verdade, em honra e amor por aquela pessoa que vai casar, ele remarcaria o seu banquete para que todos pudessem dar atenção aos noivos. Então, isso não aconteceu dessa maneira. A outra coisa é que a sociedade do Oriente Médio mantém uma restrição formal ao falar acerca das mulheres. Então, em um ambiente formal, não se mencionava sobre as mulheres. Então, só o fato dele dizer que ele tinha casado, ele não poderia, de forma alguma, mencionar alguma coisa relacionada à sua esposa. Era uma coisa cultural que não se podia fazer. Era considerado haram, né, que eu falei de manhã, que é bem conhecido nas novelas, né? Então, vamos lá. Então, o que significa tudo isso? Os ouvintes da parábola podiam identificar a movimentação teológica dessa história. O banquete messiânico foi anunciado, a hora do banquete chegou e tudo está pronto. Os líderes judaicos foram informados. Assim, na pessoa de Jesus, de uma forma, o reino de Deus está perto. Assim, os que querem comer o pão do reino de Deus precisam desejar comer com ele o pão.
Então, no entanto, repentinamente, eles queixam-se que ele come com os pecadores, ele os recebe, não guarda o sábado de maneira rigorosa, razão suficiente para ser rejeitado, porque ele não supre suas expectativas teológicas nacionalistas que o Messias deveria cumprir. Fazendo isso, eles rejeitaram o banquete da salvação prometido por Deus em Isaías. Manson, um escritor, ele fala o seguinte: Deus dá o reino, mas a aceitação do dom de Deus significa a rejeição de muitas outras coisas. O reino de Deus, ele oferece os maiores dons, mas exige lealdade exclusiva e devoção integral. A grande festa é uma festa e não uma distribuição de rações gratuitas. Os que querem dela precisam entrar. Porções dela não podem ser enviadas para fora, para que eles delas participem, enquanto participam com outras coisas. Então, o que ele quer dizer aqui? Que para que você participe desse banquete, é necessário que você queira participar. Não dá para você se alimentar daquilo que está à mesa, sem se assentar à mesa. E isso está muito ligado à nossa vida em comunidade. Nós não podemos comer daquilo que está à mesa, nos aproveitar tudo aquilo que Deus tem derramado, tudo aquilo que Deus tem proporcionado à sua igreja, e você se alimenta de tudo aquilo, mas você não se assenta à mesa. Porque o se assentar à mesa, você está afirmando que você faz parte dessa comunidade, ou então você faz parte de uma família. Eu falo, às vezes, na aula de novos membros, que é muito comum, né, alguns jovens, adolescentes, chegam a uma certa idade, que ele, quando chega em casa e a família reúne e coloca a comida na mesa, o que ele faz? Ele faz o prato dele e vai para o quarto, não é? Ou seja, quer comer da mesa, mas não quer ter a comunhão e a comunhão de estar fazendo parte daquela família. Ele quer apenas, como muitos, quer apenas se banquetear, ter o privilégio de se alimentar daquilo, mas não quer ter realmente a responsabilidade de fazer parte daquela família. Então, nós temos que entender isso. Tem uma em João 13, do 8 ao 9, ele fala sobre o lava-pés, né? E é interessante porque, vou ler aqui para vocês. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Então, quando nós pensamos sobre o lava-pés, uma coisa que é bem ministrada é que nós estamos falando de algo que é um momento, tipo assim, Jesus é humilde, né? De humildade e tal. E existe um pouco, sim, da questão da humildade. Mas existe uma certa estranheza, como você diz assim, que alguém é tão humilde, né, está fazendo um papel tão humilde, porque dentro da cultura, aquele que lavava os pés era o menor da casa, ou então era o empregado. Mas Jesus, quando ele vai lavar os pés, que Pedro diz assim, não, Senhor, de jeito nenhum, justamente por causa da mentalidade da cultura. Ele diz: se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então, é uma frase muito pesada para algo colocado como humildade. Então, nesse momento, o que de fato eu percebo é que Jesus está ali querendo o quê? Lavar, digamos que, a podridão de uma caminhada. Digamos, Deus está dizendo ali, eu quero ver a sua unheira, né? Eu quero sentir o cheiro do seu chulé, eu quero realmente saber como está a sua vida, como está a sua caminhada. E se você não deixar eu ver,
se você não deixar eu ver e limpar, você não tem parte comigo. Então, no lava-pés, no momento em que Pedro negou, não queria, né, mas depois ele diz, né, quando Jesus fala isso, e aí ele, não, Senhor, então não apenas os pés, mas também as minhas mãos, a cabeça, e aí Pedro, né, já vai logo naquela vibe dele, né? E aí Jesus, não, calma, eu quero lavar os seus pés, né? Então, mas existe uma situação em que essa situação é Jesus dizendo para Pedro, ó, se você não deixar, você não tem parte comigo. Mas existe uma outra situação em que nós, de alguma forma, é que somos colocados e usamos essa frase. Quando decidimos não participar da mesa ou da ceia do Senhor, seja lá qual for o motivo, você está dando muito mais valor ao problema ou à situação que já deveria ter sido consertado. Mas, por causa do seu orgulho, você está protelando um conserto, ou seja, você está dizendo para Jesus, eu não tenho parte contigo, pois valorizo muito mais o meu pecado do que o meu relacionamento contigo. Então, muitas vezes, nós nos prevalecemos quando a palavra diz para nós examinarmos nós mesmos, para que nós não venhamos participar da mesa indignamente, então nós nos apropriamos dessa palavra e nós não participamos da mesa, porque de certa forma nós estamos sendo um cumpridor das Escrituras, nós estamos obedecendo para que a gente não venha, porque há muitos que tomam indignamente, por isso estão doentes, né, estão enfermos, muitos estão dormindo, mas na verdade a partir do momento em que eu decido também não participar, da mesma forma, eu já estou me condenando. Porque eu estou dizendo isso, eu estou dizendo para Cristo, eu não tenho parte contigo. Fazer parte da tua mesa, que está fazendo menção, que é aqui, para mim, a ceia é exatamente, nós recebemos um primeiro convite. E todas as vezes que eu estou fazendo parte da mesa, eu estou correspondendo ao primeiro convite. Porque um dia nós estaremos fazendo parte dessa mesa com Ele. Então imagina se hoje você decide de alguma forma, você vai dizer assim, não, eu tenho um problema, eu tenho um pecado, alguma situação, e simplesmente você prefere não ferir o seu orgulho, você prefere não pedir perdão ou não consertar, qualquer coisa que seja, você prefere manter isso do que se humilhar para que você possa ter o prazer e a alegria de participar à mesa. Ou seja, você valoriza muito mais o pecado, o problema, do que estar à mesa com Cristo. Vamos lá. Parte 5. Lucas 14, 21. Convite aos exilados. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade, e traga os pobres e os aleijados, e os cegos e os mancos. Os convidados originais, eles recusaram-se a atender às boas notícias de que o banquete estava pronto. Eles acham que o banquete não pode ser realizado sem eles, e que esse acontecimento será uma derrota humilhante para o hospedeiro. Então aqui, os judeus, eles achavam que não seria possível nenhuma realização, nada, se eles não estivessem envolvidos na coisa. Então, assim, às vezes isso é bem engraçado, que isso às vezes reflete muito o entendimento que as pessoas têm sobre Deus e sobre nós, assim, no sentido de que às vezes as pessoas acham que
que Deus precisa de nós. Tipo assim, Deus criou todas as coisas, criou o ser humano porque ele estava sozinho, ele estava, sabe, não estava, ele coitado, o bichinho, né? Estava sozinho, não tinha nada para fazer, estava ali só ele, só o Filho, o Espírito Santo, queria, né? Queria mais atenção, e aí ele vai e cria. Só que não. Na verdade, ele não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Ele não precisa de nós. Ele vivia a unidade perfeita dentro da Trindade e estava muito bom. Ele não precisa do homem. Mas as pessoas acham, isso é tão enraizado na mente que de alguma forma Deus precisa as pessoas acham que Deus precisa de nós, que tem aquelas orações, né? Assim, colocando Deus na parede, né? Deus, se o Senhor não fizer isso por mim, eu paro no primeiro bar da esquina. Quem foi que já não fez essa oração? Deus, se o Senhor não fizer tal coisa por mim, eu vou fazer uma besteira. O que você está fazendo? Você está colocando, ó Deus, se você não fizer nada, vai dar problema. Eu vou fazer alguma coisa, você vai me perder. Poxa vida, chega, o negócio veio até, tipo, você vai me perder. Eu não sei, às vezes eu fico pensando, o que será que Deus pensa quando alguém faz uma oração dessa assim, né? Você vai me perder. É complicado, é tenso isso. Vamos lá. Então, a ira do hospedeiro, ela é natural. Ele foi insultado diante de todos, mas, diferente do que se espera, a sua reação não é a vingança, mas de graça. Ele passa a convidar os exilados da aldeia. Esses pobres aleijados e cegos, né, e coxos são da cidade. E eles fazem parte da comunidade, embora isolados da vida comunitária. Então, todos esses que foram convidados, eles faziam parte da comunidade, eles eram da vila, eles eram da cidade, mas eles não tinham um relacionamento e uma vida comunitária. Então, nesse momento em que há essa recusa, agora o hospedeiro, ele abre o convite para que esses possam fazer parte da vida comunitária. Aqui nós ainda estamos falando, tá, de um processo que ainda está dentro dos muros da cidade, ok? Ainda não estamos falando aqui no caso dos gentios, tá bom? Ainda estamos falando dentro dos muros. Mas vamos lá. A sua oferta é descrita como demonstração visível e inesperada de um amor na humilhação. Ou seja, ele foi, de certa forma, humilhado publicamente, porque ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas aí o que ele faz? Agora, ele, diante da humilhação, agora ele revela o convite da graça. E aí é que o negócio começa a ficar legal. Isso é muito bom. Graça é um negócio assim fantástico. Então, o novo grupo de convidados, eles estão atordoados, atônicos, porque eles sabem que não são merecedores de assentar à mesa de um banquete real. Imagina, imagina se hoje, o seu Agnello, hoje a Rainha Elizabeth manda um convite para o senhor, chega na sua casa, venha para a Inglaterra, que eu tenho um banquete para você. Imagina aí você recebendo um banquete da rainha. Gente, você, tipo assim, cara, eu não sou ninguém, né? Tipo assim, como é que ela me descobriu? Você vai ficar como? Você vai ficar perplexo, você vai ficar atônito. Eu não sei nem o que falar, eu não sei o que vestir, você simplesmente vai ficar sem ação. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Esse novo grupo, eles ficaram atônitos.
porque eles sabem que eles não eram merecedores de participar desse banquete. Então você abra comigo lá em Lucas 18, 10 ao 13. E a gente vai ver a diferença do que é aquele que entende um pouco sobre a graça e a misericórdia de Deus e aquele que achava que o banquete não aconteceria se ele não estivesse, se ele não estiver lá. 2 homens subiram no templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Então essa era a situação dos homens. Como assim eu fui convidado? Ele aqui diz, ele não tem coragem nem de levantar os olhos aos céus, porque ele entende que ele não é merecedor. Então, meu irmão, você não é merecedor de participar da ceia. E não é porque você é pecador, ou porque você está em pecado. Não é isso. Eu sei que a primeira coisa, quando nós pensamos no examine-se, pois o homem a si mesmo para participar da mesa, a primeira coisa que vem à mente é o quê? Deixa eu ver se eu tenho pecado. E assim, vamos ser sinceros, né? Você se examinar para ver se tem pecado chega a ser o cúmulo do absurdo, porque é lógico que você tem pecado. Vai ser difícil você numerar e botar numa lista porque que vai ter, vai. Agora você imagina se você se examina e chega à conclusão que você não tem. Rapaz, aí complica, mano, aí não participa não. Porque se você chegar a uma conclusão que você não tem pecado, é complicado. Então, a questão aqui não é se você tem pecado, ou se você é pecador, ou se você está em pecado. Mas é porque você é indiferente à mesa. A mesa, indiferente à mesa. Ou você acha, muitas vezes, que não precisa do sangue e do vinho para a sua purificação. Você confia em si mesmo e acha que pode vencer a depravação da queda sozinho. E por isso é que há muitos doentes e muitos dormindo e já foram reprovados. A questão é que muitos acham que eles conseguem se autopurificar ou se autossantificar. Não, eu posso fazer isso. Ou você age de uma forma simplesmente indiferente, simplesmente de qualquer forma, simplesmente como se fosse um simples ritual da primeiro domingo do mês, ou... Não é um simples ritual. Não é algo simples. Participar da mesa, participar da ceia, é como eu falei anteriormente, nós estamos cultivando e correspondendo o primeiro convite. Então nós precisamos zelar por isso. Sexto ponto, vamos lá, sexta parte. Nós não somos merecedores, mas Ele nos convidou. Lucas 14, 22. E disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Ainda tem lugar na mesa onde os indignos, os desqualificados são convidados a assentar-se à mesa.
lá. 1 Coríntios 1, 19 ao 29. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está, ó erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, todos os judeus, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos... Peraí. Para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo e as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. E abra lá comigo também em Romanos 11, 12, 17 e 18. Nós fomos enxertados na oliveira. Gente, nós como igreja, todos nós, você precisa ler o livro de Romanos. Sério, você precisa ler o livro de Romanos. Várias e várias vezes. Principalmente Romanos 11 todo. Mas eu vou ler só alguns versículos. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará na sua plenitude. 17 e 18. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra esses ramos. Se fizer, saiba que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. E o último, 24. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Então, assim, uma coisa que é incrível, que é fantástico, é nós percebermos que nós somos essa oliveira brava e fomos enxertados em Cristo. Nós fomos enxertados nele. E Ele quem nos nutre. Você tem um conhecimento um pouquinho sobre questão de planta, você sabe que não se pode enxertar algo ruim numa árvore boa. Não se pode fazer isso. Por isso que ele diz que é antinatural. Mas Cristo, aonde nós fomos enxertados, é Ele quem nos nutre. É Ele quem nos sustenta. 7 e último. Lucas 14, 23. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Ainda há muitos lugares. E aqui entra uma questão agora missional. Finalmente, ao fim dessa parábola, o convite é estendido para que a minha casa fique cheia.
percebemos a missão da igreja, e a igreja continuar distribuindo o convite e zelando por esse convite e espalhando por todas as nações, povos, línguas e raças. Você percebe que nesse último texto, no 23, não existe mais agora a frase do servo que diz assim: aquilo que o Senhor me pediu, agora está feito. Você percebe que todas as vezes em que o hospedeiro deu uma ordem ao servo, o servo foi lá, fez o que o Senhor fez, e aí que o Senhor mandou, e aí ele volta e diz: está feito conforme aquilo que o Senhor ordenou. Agora aqui já não há mais o personagem do servo, porque agora nós somos os servos, que nós vamos estar o quê? Distribuindo esses convites em todas as nações, convidando aqueles que têm um lugar à mesa, aqueles que foram convidados a estarem à mesa. Em Isaías 61, do 1 ao 4, diz: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos, a libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. E eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. E eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Então abra comigo também em Mateus 28, 16 ao 20. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecerem tudo o que ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, estamos finalizando. Pode vir o pessoal do louvor, pode se direcionar para cá. Então, concluindo, irmãos, existe um poder peculiar expresso nessa parábola. Está expresso em um rico conglomerado teológico. A pessoa precisa ser convidada. Não se entra nesse tipo de festa de penetra. A participação se faz única e exclusivamente mediante convites individuais. Jesus é o único agente de Deus que chama para participarmos de um banquete da salvação. O banquete messiânico, prometido em Isaías 25, do 6 ao 9, é inaugurado na comunhão com Jesus à mesa. Desta forma, o banquete é ao mesmo tempo agora e não é agora. As desculpas que as pessoas dão para responder ao convite de participar ao banquete são estúpidas e insidiosas. E existem semelhantes a isso em todas as épocas. Aqueles que, por sua própria escolha, rejeitam o convite, excluindo-se da comunhão, fechando-se do lado de fora. O convite para a comunhão à mesa é estendido aos indignos, que de forma alguma podem compensar o hospedeiro por sua graça. A graça é tão incrível e verdadeira que exigem súplicas especiais para que os indignos sejam convencidos por esse convite genuíno. A graça é algo tão incrível que muitas vezes você precisa ser insistente
e suplicar para que eles entendam e compreendam a grandiosidade desse convite. Vamos ficar em pé?